Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:02 agora, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 em São Paulo, Rádio Universal AM 810 em Santos, você nos vê pelas redes sociais, imagens transmitidas pelo Instagram, Facebook e também pelo nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora. O número do WhatsApp, 973350038, mais uma vez, 973350038. E durante as suas interações nas redes sociais, não se esqueça, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Pessoal, hoje é quarta-feira, dia do quê por aqui? Dia de falar de saúde, de bem-estar, de comportamento, é praxe, é tradição. A gente receber os nossos especialistas para essa boa conversa. Eu vou apresentá-los a partir de agora. Dr. Bruno Naves, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Nacional. Tudo bem, doutor Bruno? Tudo ótimo, Mauro. Obrigado. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Também conosco o doutor Enio Ziman, médico dermatologista, especialista em alergia e imunopatologia. Doutor Enio, seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, Mauro. Seja um bom programa. Uma boa tarde a todos. Prazer em estar com vocês novamente. Muito obrigado. Bom programa a todos nós. Seguindo aqui com a apresentação, mais um especialista com a gente, doutor Alexander Gomes de Azevedo. É nutrólogo, escritor, pesquisador, especialista em saúde da família. Doutor Alexander, tudo bem? Tudo bem, Mauro. Graças a Deus, tudo firme. Vamos aí falar sobre saúde, né? E fechando aqui a nossa bancada de especialistas, doutor Plácido Menezes, cirurgião dentista e ortodontista. Doutor Plácido integra a Associação Brasileira do Sono, Associação Brasileira de Odontologia do Sono, é professor da Uniface Academy e mestrando em farmacologia na Unicamp. Seja bem-vindo, doutor Plácido. Tudo bem? Jóia, boa tarde, obrigado. Vamos falar sobre saúde, falar sobre prevenção hoje. Vamos lá e prestar essas informações todas para a nossa audiência. Falar de saúde é sempre muito bom, falar de prevenção e tratamentos. Vamos ao nosso primeiro assunto. Menos de um mês após o início da vacinação, várias capitais começam a suspender campanhas por falta de estoque. Rio de Janeiro, Salvador e Cuiabá já anunciaram que não vão mais aplicar a primeira dose do imunizante até novas remessas. E Curitiba diz só ter volume suficiente para esta semana. A Frente Nacional de Prefeitos cobra do governo um cronograma de entrega de doses e divulgou um texto em que afirma que os sucessivos equívocos do governo federal estão diretamente ligados à escassez e à falta de doses e à falta de imunizantes, à falta de doses em todo o país. Doutor Bruno Naves, eu começo com o senhor. O que a gente tem aqui? A gente tem compra limitada de vacinas, a escassez das vacinas mundo afora, questão do PNI, atraso na elaboração, atraso na divulgação, enfim, tem problemas da própria política para a organização de tudo isso e a produção de vacinas, mas dá para conjugar tudo isso? Como é que a gente consegue caminhar para que todos estejam aí nessa expectativa boa de vacinação? O senhor que já tomou a sua vacina. Pois é, o que eu acho, Mauro, é que é igual todo mundo falou aí. Uma coisa é você cuidar da saúde, outra é tratar da doença. O pensamento sempre foi de tratar da doença. O pessoal estava muito preocupado. Vou usar esse e aquele remédio para tratar da doença. E se esqueceram que o mais importante é a vacina, é você nem ter a doença. Não pode nem ter a doença. Então, assim, a ideia de ter começado a se preparar para comprar vacina, comprar seringa, comprar agulha, criar a estrutura de prevenção, tinha que ter começado lá em março. E o pessoal estava só preocupado em tratar. Nós temos que arrumar droga para tratar, uma droga milagrosa. Não existe isso, né? Então, agora, a gente está pagando um preço. Como na saúde, igual todo mundo, o Plácido falou, o Alexander falou, quer dizer, o Enio que mexe com dermata, ele sabe que se a gente prevenisse o sol lá dos 20 anos, a gente não ia ter câncer de pele aos 80, 70. Então, assim, saúde é uma coisa de prevenção, tem tudo a ver com prevenção e com atitude. Então,
daqui para frente, o que a gente tem que fazer é continuar se cuidando extremamente bem, distanciamento social, uso de máscara, lavar bem as mãos, evitar aglomeração, que é fundamental, e torcer para que essa vacina possa ser entregue a todos da melhor forma possível. Mas agora não adianta reclamar, agora a gente tem que se preocupar e admitir que até o final do ano a gente vai conviver com isso aí. Eu já mandei fazer minha máscara de Papai Noel. Doutor Enio, como eu destaquei aqui na leitura da nossa nota, Rio de Janeiro, Salvador e Cuiabá anunciaram que não vão mais aplicar a primeira dose do imunizante até a chegada de novas remessas. Os prefeitos cobram o governo. Bom, pelo menos aqueles que tomaram a primeira dose, a princípio, têm a segunda dose garantida, né? Então, mas para onde caminha isso tudo, diante de todas as limitações e falhas aí que ocorreram? É a seguinte visão, eu acho uma coisa bastante, quase milagrosa, em um ano após o conhecimento do vírus, já termos vacina. Foi um trabalho muito rápido, inédito, só tenho que cumprimentar os colegas que desenvolveram essas vacinas, mas eu acredito que no momento seria oportuno iniciar uma operação de guerra. De repente, a indústria farmacêutica auxiliar o Instituto Butantan, se o Instituto Butantan consegue fazer 1 milhão de vacinas por dia, juntando o parque farmacêutico de outros laboratórios, se conseguiria fazer muito mais e talvez em 1 ou 2 meses conseguir as nossas 400 milhões de doses necessárias. E até, de repente, exportar para outros países que estão precisando, que não têm condição de produzir vacinas. O Brasil é campeão de produzir vacinas. Nós produzimos vacinas há muitos anos. Como hoje já existe know-how, eu acho que seria a hora de se esquecer um pouquinho as patentes, produzir, e depois se acerta o preço disso. Né? Quanto custa quebrar uma patente? Vamos acertar o valor e produzir vacina para o Brasil e para o mundo inteiro, porque está morrendo gente. Não podemos aceitar gente morrendo porque tem uma regra que não pode fazer uma vacina que a gente sabe como faz. A vacina com o vírus inativado é relativamente simples de ser produzida. Já temos o know-how. Seria a hora de produzir essas vacinas. O Brasil tem tradição na questão da aplicação da vacina, sabe fazer essa logística de décadas. Mas onde é que está o tropeço? Por que a gente não consegue uma produção 100% nacional a partir desse know-how que o senhor destaca em termos de esse conhecimento, esse know-how de produção? Por que esse know-how de aplicação não vai para o know-how de produção, não vai para a produção de fato? Eu acredito que é uma briga política muito grande que prejudica isso. A culpa não é nem do governo federal, nem do governo estadual, nem do governo municipal, mas a culpa é da briga que realmente, quando um fala sim, o outro fala não. Então, precisaria se chegar a um acordo, vamos parar, trégua, vamos parar de brigar por voto, por política, e vamos cuidar desse eleitor que está realmente morrendo doente. Eu acho que é hora de se falar todo mundo a mesma língua. Existe a vacina é eficiente, então ela tem que estar à disposição de todo mundo, rapidamente. Não se pode perder tempo. Doutor Alexander, seu olhar sobre esse tema, faltando vacina e as capitais paralisando, prefeitos cobrando o governo federal? Doutor Bruno, doutor Mauro falaram muito bem. Eu acho que agora nós temos que focar realmente em produção, fazer realmente essa operação de guerra, porque esse vírus, na verdade, ele quebrou vários tabus dentro da medicina, dentro da área científica, né? Imagina você, quando que nós íamos pensar, doutor Enio, doutor Mauro, doutor Plácido, ter uma vacina em menos de um ano. Quando que nós iríamos pensar que isso seria capaz, né? Então, realmente houve essa operação de guerra com os laboratórios. Agora precisamos realmente, no Brasil, esquecer a guerra política e fazer, ter uma sinergia, deixar de pensar em 2022, na campanha 2022, e pensar na campanha de vacinação agora, hoje, porque morre muita gente com causas evitáveis, né? Então, a vacina está aí, ela é eficaz, devemos realmente produzir, focar em produzir,
porque a nossa rede de distribuição ela é muito boa aqui no Brasil. Falta realmente os governos se entenderem, conversarem, colocar política abaixo da saúde, que deve estar sempre acima de tudo. Doutor Plácido Menezes, seu olhar sobre essa questão da paralisação da vacinação em algumas capitais e os prefeitos cobrando o governo federal em relação à falta dos imunizantes. Olha, o que os três colegas falaram é o eixo principal. Mas se a gente pensar como um todo, toda essa situação ela foi muito atípica para todos, né? Os próprios médicos bateram cabeça com isso lá atrás, em tentar entender a doença. Então, hoje se entende a doença de um jeito mais tranquilo. Nós temos um problema também que, com o advento da vacina, eu acho que as pessoas começaram a relaxar muito. Tem a vacina agora, e começaram a relaxar, e quem tomou a vacina está muito relaxado. A gente presta atenção nas mídias sociais, como as pessoas estão. Então, é o que o doutor falou no começo. Eu acho que a gente não é a hora de relaxar. Eu acho que prevenir é o melhor remédio. Usar máscara, manter um certo distanciamento, isso é muito importante. Agora, essa questão envolve muita coisa política. Cada um quer levantar uma bandeira, é o que o doutor falou, acho que é a hora de unir. Eu acho que esse alarme que os prefeitos estão fazendo acaba sendo inoportuno, porque é o seguinte, acho que é o que o doutor falou, olha o tempo recorde que foi produzido essas vacinas, né? Nunca na história teve tudo isso. O Brasil realmente tem uma campanha de imunização boa para as outras vacinas. Então, o Brasil tem essa vantagem. Porém, que nós temos que saber que nós estamos comparando um país com dimensões continentais, que às vezes com outros países que são muito menores, são o tamanho de alguns estados nossos aqui. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência, né? A gente não pode descarregar tudo em cima do governo federal, porque a gente depende não só em cima do governo, mas nós dependemos, inclusive, da matéria-prima que vem de fora. Né? Isso que o doutor falou, da gente ter outros laboratórios, eu acho muito válido, né? Só que a gente esbarra também no problema da produção da matéria-prima para poder envasar essas vacinas. Né? Então, é um assunto delicado que envolve diplomacia, envolve ego político, né? Envolve vaidade política, e a gente está na última ponta, lá na base da pirâmide. Mas o que a gente tem que fazer, eu acho, como população, como seres humanos? Prevenir é o melhor remédio. Eu cobro isso muito dos meus pacientes. Prevenção é tudo. Por exemplo, uma coisa que eu não sei como foi no estado de vocês, mas aqui no nosso, o estado deu feriado. A prefeitura de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não deu feriado. Nós estamos trabalhando normalmente aqui, desde segunda-feira, normal. Só que algumas repartições do governo, por aqui ser sede do governo, deu feriado. A gente viu vários pacientes viajando. Então, semana que vem já corre-se um risco, porque as pessoas estão retornando. E a gente viu nas mídias muitas situações de aglomeração. As pessoas estão deixando de fazer a sua parte. E aí acaba colocando o ônus em cima do governo. Não. O governo ajuda a administração pública. Mas nós temos que fazer a nossa parte como cidadãos, cuidar, prevenir. Aqui no estado de São Paulo não houve o feriado, houve o feriado bancário apenas, e a maioria das pessoas, muita gente trabalhou mesmo nesses dias. Agora, o que se viu também, apesar de não ter feriado, muitas festas, muita gente realmente se aglomerando, sem uso de máscaras, e como o senhor destacou no início da sua fala, gente que já tomou a vacina e acha que agora está tudo bem, sai por aí, já estou imunizado. Esta pessoa está realmente protegida, mas ela pode entrar em contato numa superfície qualquer com o vírus, cumprimentar alguém, abraçar alguém e passar esse vírus adiante, né? Então, essa conscientização é necessária nesse momento, mesmo aquelas pessoas que estão vacinadas, algumas, poucas, com 2 doses já, né? E daquelas que receberam só a primeira dose ainda, mas é importante prestar atenção nesse ponto. Não é verdade? Com certeza. Principalmente, Mauro, só uma coisa rápida, que não é que você tomou a vacina hoje, que você já está imunizado. Leva um tempo para isso, né? Por isso que tem realmente que ter todos esses cuidados, né, que o doutor Plácido está falando.
Prevenção. E você acaba se tornando um vetor, né? Às vezes você está imune, mas você está transmitindo pela fala, a gotícula de saliva, bancada, como até que a gente fez uma reportagem semana passada sobre escova, às vezes em hotéis você deixa numa pia, você se contamina e você transmite também. O brasileiro, ele transmite, ele joga todo o ônus, não todos, né? Mas em cima da parte pública, mas a gente tem que fazer a nossa parte, aprender a se prevenir e não transmitir tudo para o público, porque você transmite tudo para o público quando você é um país socialista, que o governo manda em você, você é um robô. Nós temos que fazer a nossa parte. Isso é muito importante. Não esquecer do seu ônus, né? Porque o brasileiro só quer o bônus. O bônus, o vem a nós. A gente tem que pensar no vosso reino. A gente fazer a nossa parte como cidadão. E isso não envolve a Covid como um todo, como o doutor falou no começo, a prevenção. A gente tem que prevenir. O Covid, ele veio mostrar a fragilidade do organismo. A gente vê pessoas que são acometidas, não acontece nada, outras acontecem situações mais graves, tudo por conta de uma fragilidade do organismo. Então, está na hora das pessoas refletirem em cima disso, que o Covid veio mostrar toda essa riqueza que nós temos. Então, aprender a prevenir como saúde, não só como Covid, mas outras situações na área da saúde, na área alimentar, na área respiratória, na área cardiológica, em todos os fatores, porque as pessoas vão, não fugindo do tema, mas vão até 40, 50 anos ao Deus dará. Aí depois, quando chega nos 60, 70, quer começar a cuidar. Só que ele já estragou o corpo dele, já fica muito mais difícil. Não é melhor prevenir antes com uma alimentação adequada, um equilíbrio fisiológico do corpo, né? E é a mesma questão da Covid. Muito bem, 12h19, edição do programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre por aqui, às quartas-feiras, os nossos assuntos relacionados à saúde, ao bem-estar e também ao comportamento. Hoje com a gente, no comando da mesa de som do programa Gente que Fala, o Sérgio Souza. Serginho, vamos para aquele intervalo rapidinho, 30 segundos, e na volta aqui, a gente vai falar sobre um outro tema, que é o seguinte: o hábito de respirar pela boca favorece a entrada de doenças como a Covid-19. Tá bom? Em 30 segundos a gente volta. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. 12h20, de volta com o programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos. Olha, pessoal, as pessoas que respiram pela boca têm predisposição a déficits imunológicos, o que favorece a entrada de enfermidades no organismo, incluindo a Covid-19. Para piorar a situação, o respirador bucal apresenta uma deficiência na qualidade do sono, o que pode desencadear uma série de problemas, que vão de amidalites, rinites, sinusites e a baixa produção de hormônios, até problemas neurológicos e uma maior suscetibilidade ao infarto e ao acidente vascular cerebral. Dr. Plácido Menezes, temos estudos já sobre esse ponto aqui do início da nota? Pessoas que respiram pela boca têm predisposição a déficits imunológicos e aí é possível contrair a Covid-19 por causa disso? Sim, eu vou explicar um pouco da fisiologia respiratória para a compreensão dos telespectadores, teleouvintes. O que acontece? Nós somos feitos para respirar pelo nariz, não pela boca. Nosso nariz é nosso filtro natural. Então, quando você respira muito pela boca, e nós temos uma predisposição de 60%, 70% da população é respiradora oral ou mista, então você inalando o ar pela boca, você não está filtrando esse ar, você não está umidificando esse ar, você não está limpando. Então, o que acontece? A porta de entrada. A boca ela foi feita para deglutir alimentos, beber líquidos, e não para respirar. Então, o que acontece?
você respirando pela boca, você não tem a sua proteção. Quem respira pelo nariz, vou mostrar aqui um pouquinho mais facilmente, uma das barreiras que nós temos aqui é a própria adenoide, que é produtora de linfócito T. Então, quando você respira pelo nariz, aqui já está sinalizando um agente agressor. Então, possibilitando o corpo a desenvolver a defesa do organismo. Pela boca, a gente não vai ter isso. Então, com isso, favorece. E o fato de você respirar pela boca também, mesmo você usando máscara, você torna a máscara mais úmida. Então, com isso, deixando ela mais permeável, mais rápido e transmitindo. Então, você respirando muito pela boca, conversando muito pela boca com máscara, a sua máscara ela perde eficácia como barreira, né? Um outro fator que predispõe a tudo isso é que o respirador bucal ele tem um déficit na oximetria noturna, ele tem um déficit de 40% do nível de oxigênio. Então, com isso, você está dormindo, só que você está respirando de boca aberta ou você está roncando, né? O que vai acontecer? Porque o ronco, na verdade, é um sinal, né? Mas a pessoa, necessariamente, para ser respirador bucal, ela não tem que roncar. Então, com isso, esse déficit de oxigênio vai provocar microdespertar neurológico, fazendo com que você saia da zona profunda do sono. Porque dormir bem não é dormir muito. Dormir bem é você ter qualidade de sono profundo. Então, nós temos os estágios do sono. Então, quando você tem uma queda na oxigenação, você volta para a fase inicial. Necessariamente, você não acorda, mas você volta, por exemplo, para a fase 2 do sono. Consequentemente, para de produzir muitos hormônios, o GH, testosterona, progesterona. Você, no sono profundo, você tem um restauro imunológico, fisiologicamente falando, o seu sistema imunológico é restaurado no sono profundo. Então, você dormindo mal, você vai ter diminuição das suas defesas, você vai ter diminuição na sua produção hormonal e, consequentemente, gerando outras fadigas no seu corpo. Agora, é muita gente sofrendo as consequências disso tudo, né? Você destacou no início da sua fala a quantidade de gente com respiração bucal ou híbrida, mista, enfim, é muito grande, 70% da população brasileira, é isso? Isso, tem a prevalência de 70%. E nas grandes cidades aqui, o nosso caso, talvez seja ainda maior, né? Porque tem poluição, tem outros fatores, né? Isso. Se você comparar, por exemplo, o grau que atingiu a Covid, por exemplo, em São Paulo e Nova York, você vai ver que foi proporcionalmente pior do que nos outros estados. Por quê? Porque respiram pela boca, dormem mal, o estresse, muito tempo de deslocamento. O estresse é um causador, porque o respirador bucal ele vai ter um desequilíbrio hormonal. Eu costumo dizer que o problema da respiração bucal é o seguinte, eu classifico ela como uma comorbidade e as pessoas acham que é um mal inocente. Você vê em fotos de crianças dormindo de boca aberta, isso é um mal que vai perdurando por toda a vida e favorecendo lá na frente um desgaste cardiológico, um risco de AVC, um risco do infarto, por conta de picos de batimento cardíaco que acontece na falta de oxigênio. Doutor Enio Ziman, o olhar da alergologia e da imunopatologia sobre esse tema? A gente atende muito respirador bucal, a gente trata de rinites, e em São Paulo a prevalência é muito grande, eu diria que a gente tem muito mais portadores de rinite e respiradores bucais do que pessoas que não têm rinite, e justamente a gente percebe hoje uma preocupação muito maior com qualidade de sono. A gente recebe pacientes que utilizam já aparelhos tipo CPAP ou coisas semelhantes. Existe hoje uma evolução muito grande, uma preocupação, porque realmente o indivíduo que não tem um sono reparador, ele passa o dia bocejando, ele não consegue prestar atenção, ele desenvolve déficits de atenção, que às vezes são resolvidos simplesmente com a melhoria da qualidade do sono. Eu recebo, às vezes, pacientes que estão há 1, 2 anos usando um aparelho ortodôntico e respirando pela boca. E se não resolver a rinite, se não respirar direito pelo nariz, não vai resolver nunca o problema da dentição dele. Às vezes já vem com fixação dos dentes, com tratamentos para não recidivar, mas respirando pela boca fica difícil. Sim.
Pessoal, 12h27, você está no programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos. Antes aqui da sequência para o nosso próximo assunto, nessa edição de quarta-feira, sempre tratando de saúde, de bem-estar e de comportamento, uma mensagem aqui da Prefeitura de São Paulo. Olha, minha gente, a Covid-19, infelizmente, ainda circula pela cidade, só que nesse ano a gente já vê a luz no fim do túnel, a gente tem debatido aqui todos os dias. Nessa luz dá para ver e ler, né, aquela palavrinha que é a vacina. É isso aí, a vacina chegou, a Prefeitura de São Paulo já está vacinando a população da cidade, começou pelos profissionais de saúde e pelos idosos, e se a Prefeitura está fazendo a parte dela, claro, a gente não pode se esquecer de fazer a nossa parte. Os cuidados que a gente já vinha tomando, já vem tomando há quase um ano, devem continuar até que todos sejam vacinados. E que cuidados são esses? Vamos relembrar um a um, aqueles de sempre, né, minha gente? Quem precisar sair não deve esquecer nunca, jamais, do uso da máscara, de lavar bem as mãos com água e sabão, usar o álcool gel sempre que possível. Fora de casa, manter o distanciamento social e evitar as aglomerações. Isso é fundamental. E, além disso, quem puder ficar em casa, evidentemente, aqueles que ainda estão no home office, continuem em casa. A gente já consegue ver essa luz no fim do túnel, com todo mundo se cuidando e a Prefeitura de São Paulo vacinando, a gente vai deixar essa pandemia lá para trás. Mensagem da Prefeitura de São Paulo para você que nos acompanha nessa edição do programa Gente que Fala. 12h28, vou apresentar aqui agora o nosso advogado, perito judicial, economista, Daniel Matos, sempre presente com a gente. Daniel, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo? E você? Estamos bem aqui. Vamos inserir economia na questão da saúde, que a gente trata todas as quartas-feiras aqui. A saúde da economia, no seu caso, evidentemente. Bom, o ministro Paulo Guedes pretende prorrogar a PEC do estado de guerra para prorrogar o auxílio emergencial. Essa é a discussão dos últimos dias. Evidentemente, tudo isso tem que ser feito com respeito aí às contas públicas, ao teto e tudo mais. Quais são os efeitos que isso pode trazer? Bom, é importante mencionar que no período agudo da pandemia, o Brasil foi um dos países que mais se endividou para manter o auxílio, entre outros benefícios que foram dados à população em determinados setores, né? Até o final do ano, havia, né, uma interpretação muito ruim de prorrogação desse benefício, né? A fala recente, até mesmo do presidente, ele mencionou que a intenção é que esse benefício novo de R$200 ou R$250, ele tenda a alcançar uma parcela mais específica da população, que são aquelas pessoas efetivamente que já não tinham receita e que, logicamente, como política pública, é uma política interessante para você combater e erradicar a pobreza, pelo menos diminuir os níveis de pobreza. Infelizmente, né, e aí até com a introdução que eu fiz, qual é o problema? Como o Brasil ele foi um dos países que mais se endividou para superar esse momento de crise, essa massa de endividamento vai ser paga pela população no geral, né, no futuro. E esse pagamento ele se dá por meio de inflação. Né? A gente vê agora índices muito altos, como do IGPM, tocando quase 28% nos últimos 12 meses. Imaginando que isso seja aprovado, você resolve um problema redistributivo, que é contribuir com esse combate à pobreza dessa parcela da população. Entretanto, toda a população sofre com aumentos inflacionários e que isso vai ser frequente ao longo desse ano, eu imagino. E aí o que se tem discutindo muito também é se a Selic vai aumentar o patamar para combater a inflação. Aí você tem um efeito duplo, que ele é muito ruim, porque se você aumenta, combate a inflação, mas você desacelera o mercado. Se você não aumenta, a inflação continua subindo. Então, eu acho, né, que se for feita essa prorrogação, deveria ser bem pensada e pensar inicialmente em aprovar a reforma administrativa para mostrar ao mundo a intenção de conter esse endividamento futuro e permanente. Agora, esse último ponto que você tratou, Daniel Matos, é a questão do controle inflacionário. O governo usa a taxa Selic, que está em 2% ao ano, para o controle da inflação, porque você aumentando a taxa de juros, você desencoraja as compras a prazo, porque o crédito fica mais escasso, os juros aumentam, né?
Agora, de qualquer maneira, há uma expectativa de baixa inflação. Pelo menos janeiro trouxe 0,25, né, no IPCA, contra as 1,35 em dezembro, né, e que fez aquela explosão da inflação de 2020. Não é isso que o mercado está esperando? Uma inflação mais controlada? Não, então, ela tinha o IPCA, a projeção para o final do ano é que se não for feito nada, ele extrapole a banda superior, né, chegando quase a 4, né? E aí por isso que o mercado já vem precificando bem até o final do ano uma Selic em 3,75, tá? Logicamente que a inflação ela não tem o mesmo efeito de uma forma generalizada. Tem setores que são mais afetados pela inflação, tem outros setores que são menos afetados, né? O IGPM chegou a 28%, a inflação, como você bem apontou, não seguiu tanto, né? Porque a inflação ela mede o consumidor amplo, né? E o outro já é o índice mais generalizado de preços, né? Então, logicamente, você tem efeitos distintos, né? Aquele boom do consumo foi inicialmente pós-pandemia, lá junho, que as pessoas passaram a consumir o que não consumiram em razão das medidas restritivas, e você teve depois uma equalização, um equilíbrio do consumo agora. Tá? Então, eu imagino assim, que se não for feito nada, você ainda tem esse aumento inflacionário, que até na literatura de economia isso é uma medida que já é esperada por reduzir muito a Selic. Legal. Daniel Matos, obrigado por suas análises sobre essa questão dos efeitos da economia na saúde financeira do país e, claro, na saúde financeira das pessoas também. Até a próxima. Agradeço, boa tarde aos colegas. Meio-dia e 33, seguindo para mais um assunto por aqui, vai acontecer agora, dias 19 e 20, na sexta e no sábado, o Meeting 2021, é um dos eventos mais esperados da especialidade vascular, e que vai acontecer pela primeira vez de forma híbrida, com debates transmitidos do Hotel Maxud Plaza. O evento contará com profissionais de referência internacional, atualizando temas como as controvérsias na doença venosa, doenças oclusivas de membros inferiores, desafios na carotídea e até mesmo os impactos da Covid no setor. É um elenco aqui bom, hein, doutor Bruno? Vamos começar aqui por essas controvérsias na doença venosa. Que controvérsias são essas? Acontece, Mauro. Primeiro que uma coisa muito interessante, a pandemia proporcionou para a gente os eventos híbridos. Hoje a gente consegue estar com convidados estrangeiros, expandiu muito. Um evento como esse, por exemplo, é esperado 2.000 pessoas participarem. Isso é sensacional, isso foi um grande ganho da pandemia. Em relação às controvérsias venosas, a gente procura fazer um evento no começo do ano, justamente porque algumas coisas vão mudando, vão se atualizando. Então, a gente dá uma atualizada. Esse evento ele é direcionado para coisas novas, para coisas controversas, para o dia a dia. E aí a pessoa está mais preparada para enfrentar o ano. Então, no começo do ano, a gente já faz um evento com guidelines, com coisas que a gente tem que seguir, dar uma renovada e uma atualizada no conhecimento. Então, no caso das veias, uma das coisas que a gente está muito surpreso é com a quantidade de trombose que a gente está vendo pessoas que tiveram Covid. E durante o Covid é muito comum, muito comum. Tanto é que o anticoagulante, para quem interna, é mandatório. Mas depois, 2 meses depois, pacientes que têm varizes, por exemplo, têm tido tromboses venosas, de uma forma que está surpreendendo muito. Então, esse vírus tem ensinado para a gente muitas coisas. São novidades que a gente está aprendendo junto com todo mundo. Essa é uma grande novidade. Então, essa questão dos impactos da Covid-19 na sua área, né, da angiologia, né, da cirurgia vascular, é o que mais preocupa, porque tem muita gente desenvolvendo trombose durante a Covid e depois. Na verdade, o Covid é uma doença inflamatória e a inflamação maior é no endotélio da parede vascular, na parede do vaso. Chama endotelite. Então, é essa endotelite que causa, por exemplo, os problemas, as pequenas tromboses que a pessoa tem no pulmão, ou no cérebro, ou no coração, ou membros inferiores. Mas a base de tudo é uma inflamação na parede vascular. Então, é uma doença vascular. E isso repercute em todas as áreas, porque tem vaso em todo lugar. Para finalizar esse tópico, doutor Bruno, a sua área, ou as suas áreas deram um grande salto, ou a medicina deu um grande salto de uma maneira geral com a questão do Covid-19, muitas coisas passaram a ser tratadas, cujos olhares não estavam voltados para essas coisas até então?
deu um grande salto para a gente tentar resolver problemas de uma forma mais acelerada, igual, por exemplo, a vacina, né? Que demorava 13 anos e tal, de repente, com um ano fez. Então, nós conseguimos encontrar muitas soluções de uma forma mais rápida. A pessoa está com uma trombose ali decorrente de uma imunotrombose. Então, o que nós vamos fazer? Vamos usar isso. Então, novos tipos de medicações, táticas, inclusive cirúrgicas, porque algumas tromboses têm que ter uma abordagem cirúrgica. Então, nesse aspecto, houve uma evolução acelerada. E esse evento, agora, dias 19 e 20, Meeting 2021, é só para profissionais, a população ou pacientes que tenham problemas relacionados com o que a gente falou aqui não podem acompanhar, é só para profissionais mesmo, né? Esse evento é um evento da nossa sociedade para todos os associados médicos. É um evento gratuito, a sociedade agrega valor, oferecendo, né, ao seu associado um evento de atualização internacional e muito bom, mas é só para associado mesmo. 12h38, edição do programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, também nas redes sociais. Eu chamo aqui o Serginho Souza com a gente na mesa de som para rodar o nosso próximo intervalo. Na volta, em 30 segundos, o livro Terapia Nutrológica para Autistas, do nutrólogo Alexander Azevedo, que está aqui com a gente, vai ser o nosso assunto. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. 12h39, de volta com o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre tratando por aqui sobre saúde, bem-estar, comportamento. Nosso próximo assunto, a maioria dos autistas tem uma alimentação irregular. Isso quer dizer que se alimentam mal e, consequentemente, podem apresentar deficiências nutricionais importantes. No livro Terapia Nutrológica para Autistas, o nutrólogo Alexander Azevedo aborda a importância do cuidado com essa alimentação e dá uma série de sugestões capazes de melhorar os sintomas e a qualidade de vida dos autistas, e até mesmo prevenir que ocorra algum transtorno no neurodesenvolvimento. Doutor Alexander, o que o seu livro Terapia Nutrológica para Autistas traz de importante sobre essa questão? Não estamos ouvindo, doutor Alexander, seu microfone está fechado? Não me parece que está fechado. Algum problema na sua conexão, talvez? O microfone está aberto, né? Pode falar um pouquinho, doutor? Está ouvindo agora? Agora sim. Vamos lá. Bom, é importante que o corpo funcione. Quando você tem alguma deficiência, seja por ingestão errada alimentar, ou por absorção deficiente, aí sim você tem deficiências de micro e macronutrientes. Isso é uma coisa muito importante para todos nós, mas principalmente para esse público autista, né? Os autistas, cerca de 80% ou mais têm alteração na flora intestinal. Isso é muito importante porque entra coisas no nosso intestino que não deveria entrar, né? Então, muita gente fala, nós somos o que comemos, né? Isso aí é uma coisa muito antiga, essa frase. Bom, não só isso, nós somos o que comemos, o que digerimos, o que absorvemos e o que eliminamos. Se o autista ele já se alimenta mal, tem seletividade alimentar, alguns só comem bolachas, biscoitos, comem só algo com cor branca ou com cores amarelas, verde. Então, eles são muito seletivos. E isso provoca deficiências graves de vitaminas
e minerais. Em relação a essa pandemia que nós estamos vivendo, tem tudo a ver também. Nós vimos que os autistas têm deficiências importantes na vitamina D, no zinco, vitamina C. E isso traz consequências importantes na imunidade. A questão do sono, a maioria dos autistas tem alteração no sono, tem um sono ruim. E com o sono ruim, você piora retroalimenta os sintomas. E muitos deles, por questão de alergias, por exemplo. Muitos são alérgicos. E aí não consegue respirar via nasal, aí vai respiração bucal. Bom, e os cuidados com a alimentação para melhorar os sintomas e a qualidade de vida dos autistas, doutor Alexandre? Os pais têm realmente que oferecer os alimentos mais saudáveis. Isso é um grande desafio, né? Porque alguns pais me falam, ó, se eu não der para ele, por exemplo, pão, ele não come outra coisa, ele passa dias sem comer. Então, tem que ter realmente uma equipe multidisciplinar para trabalhar esse paciente e trabalhar. Doutor Alexandre Gomes, um problema na sua conexão, sua imagem travada, seu áudio também parou, 12h43, o senhor acompanha a gente? Está ouvindo agora? É algum problema na conexão? Eu não sei se você me ouve, faz uma gentileza. Sai da conexão e entra de novo, tende a melhorar. Enquanto isso, a gente vai seguindo aqui, 12h44, 16 minutos para 1, sobre o tratamento da acne. Doutor Enio Zima, olha, é uma patologia frequente no consultório do dermatologia, a acne ou o acne, as duas formas são bem aceitas, é um problema estético e social que pode surgir em qualquer fase da vida, porém, mais frequentemente na adolescência. E o tratamento varia bastante. Claro, sempre existem dúvidas, vamos esclarecê-las a partir de agora. Doutor Enio Zima, a alimentação influencia na acne ou no acne? A alimentação influencia, de uma forma moderada, porém influencia. Não tanto quanto as pessoas imaginam, muita gente acredita que porque come uma fritura vai piorar o acne, porque come chocolate vai piorar o acne, o amendoim também é muito incriminado, e a influência é relativamente pequena. Porém, uma boa alimentação, uma boa dieta provoca uma saúde melhor e uma melhor saúde, menos acne. A gente observa muito que quando a gente diz que o chocolate não é o culpado, a gente ouve muita resposta. Puxa, mas quando eu como chocolate eu tenho acne. E aí eu costumo lembrar sempre as meninas que na fase pré-menstrual elas têm uma tensão, elas ficam desesperadas, é a fase que tem mais acne, e aí elas não resistem a comer o chocolate. Todo o chocolate que elas evitaram o mês inteiro, elas comem nessa época. E põem a culpa do acne no chocolate, mas o acne é causado pelo pico hormonal e não pelo chocolate em si. E a questão do pico hormonal explica o porquê do acne ou da acne na adolescência. Podemos dizer que todo acne é hormonal. Nem todo acne é do adolescente. A gente usa muito o termo acne inflamatório da mulher adulta, que hoje, para mim, é muito mais frequente do que o acne do adolescente. O acne do jovem, que tem muito cravo. Cravo também é acne, faz parte do grupo do acne. O acne é um processo inflamatório, uma alteração do processo de queratinização da pele, e a gente pode dizer que praticamente quase todas as pessoas têm alguma fase de acne durante a vida. Muitos têm durante a vida inteira. Agora, acne, espinha, ou melhor, cravos e espinhas não são acne. Acne é o causador disso tudo, né? O acne é o quadro global. Os cravos, as espinhas, os chamados comedões, os cravos, né, e as espinhas, são uma parte do espectro do acne. A gente considera um acne grau 1, por exemplo, quando predominam os cravos, grau 2, quando tem pápulas e pústulas, e aí grau 3, quando tem nódulos, grau 4, quando tem nódulos e cicatrizes queloidianas. Então, o espectro do acne é muito amplo. O que acontece quando a gente espreme as espinhas e os cravos?
eu acredito que todo mundo tem uma fase de acne e que quase todo mundo passou pela sensação de espremer uma espinha, né? Inclusive, muitas vezes, não só o paciente, como parentes, amigos, namorados e tem aquela tentação de espremer. O risco é deixar uma marca, o risco é provocar uma disseminação de bactérias, porque o acne tem a presença frequente de bactérias e realmente existe um certo risco dessa manipulação do acne, não só no momento da manipulação, como deixando marcas que podem ficar a vida inteira e depois nos dão um trabalhão para tratá-las. É possível evitar acne com o uso de pílulas anticoncepcionais, porque muitas vezes as pílulas são causadoras. Como a maioria do acne, a maioria dos quadros de acne é muito influenciado por hormônios, a regularização do ciclo auxilia bastante. A gente não indica o uso da pílula como tratamento principal do acne, mas em muitos casos, quando há uma indicação, um ovário micropolicístico, uma alteração menstrual, é importante o trabalho simultâneo do ginecologista com o dermatologista. E essa substância isotretinoína é o que tem de mais eficaz para o combate, para o tratamento? A isotretinoína é um isômero da vitamina A, é um produto que a gente utiliza há mais de 40 anos para o tratamento do acne e a gente pode dizer que mudou profundamente a evolução do quadro de acne. A isotretinoína foi indicada inicialmente para acne grau 3 e grau 4, hoje se estende a quadros mais leves, se controlando a dose e a gente tem bastante resultado. A gente tem um problema com a isotretinoína porque ela é um produto que pode causar malformação fetal em pacientes que vão engravidar durante o uso, então ela tem um controle muito rigoroso. Ela tem algumas alterações, algum grau de toxicidade, então ela é utilizada em doses altas, pode ter alguma toxicidade para fígado, e a gente procura acompanhar o tratamento com a porção de exames, mas é uma substância muito eficaz e hoje é considerada a substância mais prescrita por dermatologistas, tanto no Brasil como no mundo inteiro. 12h49, já vejo que o doutor Alexander está de volta aqui, já está reconectado, eu acredito que esteja tudo bem com o áudio dele. Doutor Alexander, a gente falava aqui, eu vou lhe pedir a brevidade para a finalização daquele tópico, a questão da alimentação, né, dos autistas, enfim, quais são as sugestões para melhorar os sintomas e a qualidade de vida deles. Eu quero aproveitar e já abrir aqui a nossa sequência de perguntas dos nossos entrevistados, já que você vai estar com a palavra, doutor Alexander. A Camila Guacelli, nossa audiência no Facebook, pergunta o que fazer para melhorar o intestino preguiçoso. Bem brevemente, esses dois tópicos, encerrando a questão dos autistas e a pergunta da Camila, por favor. Bom, questão dos autistas, o ideal realmente é uma dieta variada, né? Mais frutas, verduras, legumes, que aí ajuda também a parte intestinal. Sabemos que é muito difícil trabalhar com esse público, então eu recomendo muito a suplementação nutricional no início para que nós consigamos equilibrar o organismo e todas essas taxas que podem estar baixas dos autistas. Questão intestinal, muito importante, os pré e probióticos. Nós precisamos trabalhar bem o nosso intestino, né? Que é o nosso segundo cérebro, porque ele tem neurônios, em torno de 300 milhões de neurônios tem no nosso intestino. Grande parte da nossa serotonina é produzida via intestinal. Então, nós temos que cuidar bem dele. Intestino preguiçoso, bastante fibras, água, trabalhar com os pré e probióticos, né, que são as nossas bactérias amigas, e fazer exercícios. Isso aí você vai ajudar bastante o teu intestino com isso. O seu Jaime do Jardim Bonfilholi, perguntando aqui também, sempre com a gente, todos os dias. Doutor Bruno, quais seriam os efeitos benéficos da ingestão diária de um analgésico infantil? Pergunta o seu Jaime do Jardim Bonfilholi. O efeito benéfico é o que a gente chama de antiagregação plaquetária. Ele deixa o sangue mais ralo. Então, para pessoas que têm já um pouco de colesterol elevado, alguma placa
que é um cálcio ou uma gordura que se fixa nas artérias, ele é bom porque ajuda a prevenir tromboses arteriais. Uma questão minha aqui, doutor Bruno Naves, a questão do home office ainda para muita gente, as pessoas misturando aí dentro de casa as atividades particulares e as atividades profissionais e permanecendo muito tempo paradas, né? As dicas para evitar os problemas vasculares, principalmente nos dias mais quentes, agora a gente está no verão, e para essas pessoas que estão em casa e que, por vezes, ficam muito tempo paradas, sentadas. Só essa semana eu tive 3 casos de trombose, a gente ficou mais que 4 horas parado na frente do computador. Então, a dica é uma métrica, 50-10. A cada 50 minutos, levanta 10, anda um pouquinho. Eu brinco que circulação tem que ter ação, tem que ter movimento. Sangue que circula não trombosa. E outra métrica legal é 30-30. 30 minutos de atividade física, 30 dias por mês. Pessoas que fazem atividade física regular têm uma musculatura melhor e um melhor retorno venoso. Então, no primeiro caso, a cada 50 minutos, uma caminhadinha de quanto tempo? 10 minutinhos. 10 minutos. 50-10. Lembrar disso, 50-10. E 30 minutos de atividade física durante 30 dias. Muito bem. Isso, simples. Vera Lima, nossa audiência no Facebook. Doutora Enio, ela pergunta como evitar a rinite numa cidade como São Paulo, com muitas mudanças de clima e tanta poeira. E olha, a gente viu isso nos últimos dias, aí em pleno verão, temperaturas aí super oscilantes, né? Para o portador de rinite, muitas vezes a rinite é inevitável. Então, a gente tem o controle sintomático com antihistamínicos, seja ingerido, seja de uso local, nasal. Temos os corticoides, utilizados normalmente por via intranasal. E, quando necessário, o controle ambiental, aspirando poeira, evitando tapetes, carpetes, a presença dos pets no ambiente onde a pessoa repousa, onde a pessoa dorme, né? Cuidados de higienizar o ambiente. E quando isso não é suficiente, utilizamos também a imunoterapia, que são aquelas vacinas de alergia, né? O alergista também usa bastante vacina, né? Está na moda a palavra. Então, a gente utiliza o próprio antígeno causador como um indutor de tolerância, de produção de imunoglobulinas não alérgicas, anticorpos, que vão ajudar o controle da alergia. Doutor Plácido, Juliana Rocha com a gente no nosso canal. No Instagram, pergunta os principais cuidados que devemos ter com o sono das crianças. Há dicas práticas que ajudem no dia a dia? Pergunta a Juliana. O mais importante, isso serve tanto para as crianças como para os adultos também. Mas o importante é verificar se seu filho está dormindo de boca fechada. Isso é muito importante. Mas o que antecede ao sono é muito importante também. Por exemplo, como o uso de dispositivos elétricos, celular. Evitar crianças, após as 9 horas da noite, 8h30, 9 horas, ficarem de frente, porque a luminosidade do aparelho eletrônico bloqueia a produção da melatonina, iniciando o sono fisiológico. Então, os pais costumam, por facilidade, dar celular, dar tablet para a criança, diminuir isso, para diminuir um pouco também a ansiedade e melhorar essa produção hormonal. E sempre prestar atenção se a criança está de boca selada, fechada ou não. Isso é o mais importante. E esse ponto importante, doutor Plácido, como é que a gente deve, nessa observação, percebendo que a criança dorme de boca aberta, entender se o problema dela é para um otorrinolaringologista verificar, ou se é para a sua área, a área do dentista, do ortodontista, ou até da área da odontologia do sono, que eu confesso aqui desconhecer, e que a gente vê que tem avançado aí bastante nessa questão do sono em diversas associações aí, né? Sim. Terapia várias, né? O que a gente mais indica, o que a gente preconiza é procurar um trabalho combinado, muitas vezes, entre o dentista e o otorrino, ou dependendo do dentista, ele já consegue resolver. Existem vários tipos de dispositivos e vários tipos de técnicas que você pode fazer. Mas o importante identificou, procura um ortodontista, que o ortodontista que tem a visão do sono, que tem essa visão da respiração, ele já vai ter como ferramentas para trabalhar, como o colega comentou, a doutora Ina, lá atrás.
Tem muito ortodontista que está lá com o aparelho na boca e não vê que o paciente está respirando pela boca. Então, procure indicações de colegas que trabalham com essa parte de respiração oral. E, doutor Bruno Naves, novamente aqui o Luiz Carlos Souza no YouTube com a gente. Pergunta qual é a relação entre casos de trombose e Covid-19? A gente já falou, o que dá para acrescentar mais? Luiz Carlos, a relação é muito estreita. Então, assim, pacientes internados estão sempre usando anticoagulante. E pacientes que já tiveram trombose têm uma chance maior de trombose. Então, manter uma hidratação boa, evitar imobilização prolongada e fortalecer a musculatura da panturrilha. Se você fizer isso, a chance de você vir a desenvolver um problema é pequena, mas pode acontecer. E se for portador de varizes, procure um angiologista antes de ter um problema. Doutor Bruno Naves está com a palavra. Vamos seguir aqui para o encerramento da nossa edição de hoje do Gente que Fala. Sua despedida, seus canais, por favor. Olha, eu queria agradecer e dizer que informação é tudo, principalmente atualmente, que está cheio de fake news. Então, informação com qualidade, a gente está prestando um grande serviço à sociedade, que cada um pense saúde, esquece de doença. Vamos pensar saúde. O que eu tenho feito para cuidar bem da minha saúde? Não só saúde vascular, mas física, mental e espiritual. É isso. Eu quero agradecer novamente a oportunidade e eu sou presidente da sociedade. O site da nossa sociedade é sbacv.com.br. Lá tem uma série de artigos científicos e para a população sobre saúde vascular. A palavra é saúde, porque o importante é a prevenção, porque a hora que vem a doença e o calo apertou, não adianta. Quer dizer, adianta porque vamos para um tratamento, mas é melhor não chegar nesse ponto. Certo, doutor Bruno? Certíssimo, perfeito. Doutor Enio Ziman, palavra final, seus canais. Agradecer a participação, acho que o programa foi maravilhoso e a gente sempre tem alguma coisa a acrescentar, então a gente deixa os canais, o dermatoenio.com.br, tem o Instagram também, Dermatoenio, deixamos à disposição e a gente procura responder as dúvidas dos ouvintes dentro do possível. Muito obrigado. Doutor Alexander Gomes, sua despedida, seus canais. Muito bom, parabéns a todos, temas excelentes, atuais e prontamente respondidos, né? Parabéns a todos, parabéns, Mauro. Seus canais, doutor? dralexander.com.br, site, e Dr. Alexander Gomes, Instagram. Doutor Plácido Menezes, sua despedida e seus canais. Quero agradecer a todos os colegas. Foi uma entrevista maravilhosa, dividindo esse conhecimento entre todos. Caso queiram mais informações, pelo Instagram é mais fácil, Dr. Plácido Menezes ou dr.plácido Menezes. Lá tem vídeos e informações que podem, de repente, auxiliar a população também. Agradeço a todos pela participação. Muito obrigado pela presença de vocês, todos em nome da equipe do programa Gente que Fala, nessa edição de quarta-feira, tratando de saúde, bem-estar e comportamento, os nossos especialistas, os doutores Bruno Naves, Enio Ziman, Alexander Gomes de Azevedo e Plácido Menezes. Até uma próxima oportunidade. Eu vou destacar aqui a nossa ficha técnica, na mesa de som o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da Rádio Trianon, a apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, a nossa diretora de produção Zenilda Salvato, Fausto Camunho, nosso diretor-geral, e do outro lado, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, 1h em ponto agora. Tchau, tchau, até amanhã.